Senhoras e senhores, o conferencista Haroldo Dutra Dias, que conduzirá o tema Pérolas da Espiritualidade. Caros amigos da cidade de Belém, nem consigo dizer da emoção e da alegria de poder participar desse congresso promovido pela Federação Espírita do Estado do Pará. Agradeço a Jesus a oportunidade do trabalho, a nossa amiga e presidente Nádia, por ter nos oportunizado. Gostaria de transmitir um abraço afetuoso aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, pelas TVs e rádios da web. E gostaria também de dedicar essa nossa singela fala e reflexão a duas pessoas muito importantes. A primeira delas, que está aqui presente, nosso querido Raul Teixeira. A primeira vez que eu vi o Raul, eu tinha 17 anos de idade. E não imaginava nunca em fazer palestra, e muito menos em ter a honra de tê-lo nos assistindo. Ele é para nós um farol que continua brilhando, e agora muito mais, por ser um exemplo de força, de resignação, de fortaleza espiritual e de vivência do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Outro amigo que gostaria de homenagear é o nosso querido Alberto Almeida, filho desta terra. Esse espírito amigo e querido, a quem eu tenho a honra de poder usufruir da sua amizade, e em nome dele, eu quero cumprimentar a todos os expositores aqui presentes, todos, Eulália, Jorge Larra, Rossandro Klinger e outros, que me perdoem caso eu esteja esquecendo algum nome, o Simão que não pôde vir. Dentre as pérolas recolhidas do Consolador prometido, a primeira que toca meu coração profundamente é entender que o primeiro Consolador prometido é o Cristo. No Evangelho ele nos diz simplesmente: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. É que Jesus representa para a humanidade terrena o tipo do ser humano ideal. Daquele ser humano que é capaz de conjugar autonomia e comunhão. Autonomia é saber evoluir, saber tomar decisões, saber conduzir o seu destino espiritual em absoluta harmonia com as leis divinas que regem a criação infinita. Essa é a verdadeira liberdade
a verdadeira autonomia do espírito imortal. É toda vez que o espírito se aventura em experiências menos dignas, ele amealha uma certa parcela de dor e sofrimento, necessárias, como diz Paulo, a fazê-lo desgostar-se da deformidade espiritual ou psicológica que ele adquire ao agir e viver em desconformidade com a lei divina. Mas tão logo ele entenda que as leis de Deus existem para garantir o bem comum da comunidade universal, ele então percebe que obedecer é ser livre. Seguir os parâmetros divinos é alargar o próprio campo de escolha. E é esta autonomia que nós havemos em nosso tipo no Cristo. O espírito mais autônomo que já tocou o solo terreno. Por outro lado, em perfeita harmonia, vemos no Cristo a figura daquele que alcançou o mais alto nível, para nós, da terra, de comunhão com Deus. Comunhão. Comunhão é o superlativo do relacionamento. Há vários graus de relacionamento, mas a comunhão é o mais elevado deles. Porque na comunhão há uma relação de absoluta fidelidade. Deus confia nesta criatura e esta criatura confia em Deus. Esse ser passa a ser confiável. E a partir desse ponto, o Criador entrega a esse espírito altas missões, porque sabe da sua fidelidade. Autonomia e comunhão fazem do Cristo nosso modelo e nosso guia. Modelo porque ao falar de moral, cada segundo da existência de Jesus é um roteiro de comportamento e de atitude interior. Ele é o modelo. Ou, se preferirem numa linguagem jovem, Jesus é o tutorial. Olhando para ele, você aprende como. Como fazer, como viver, como ser livre, como ser feliz, mas, sobretudo, como ser bom, profundamente bom. Por outro lado, com o Cristo nós temos um guia, porque a evolução também apresenta perplexidades. Evoluir é saber tomar decisões, saber escolher, e nem sempre é fácil fazer escolhas. É nesse ponto que a experiência evolutiva desse espírito está a nosso serviço. O mundo corporativo paga centenas de milhões de dólares para obter a consultoria de criaturas que têm 30, 40, 50 anos de experiência em determinada área. Nós temos a consultoria gratuita de um espírito que tem bilhões de anos como espírito puro. Ele é um guia. Em qualquer experiência que estejamos atravessando, ele representa essa luz, esse parâmetro, essa ajuda que nos inspira a escolher o melhor. Por isso, selecionamos algumas pérolas
do Consolador prometido. A primeira delas, antes de ler, é uma prece do Espírito Meimei, psicografada por Francisco Cândido Xavier. E justifico a escolha dessa primeira mensagem, porque o mundo hoje se debate, o mundo hoje sofre de uma falta de sentido. Nós vivemos a sociedade do analgésico. Crianças, jovens, pessoas maduras, são envolvidas por um mecanismo e por uma prática social que as leva a crer que é possível viver sem dor. Ocorre que nenhuma conquista efetiva e real no reino do Espírito Eterno se faz sem esforço, e não há esforço sem um grau de sacrifício. Até mesmo o aprendizado de um instrumento implica em sentir um pouco de dor nas mãos, implica em romper limites. E todo esportista sabe que bater recordes, que atingir metas, é aprender a lidar com os limites do próprio corpo, é aprender a lidar com a dor. Os americanos adoram construir frases de efeito, mas tem uma que é interessante. No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Nesse sentido, nessa sociedade hedonista, que busca o prazer rápido, barato e fugaz, em detrimento do prazer longo, raro e único. Essa sociedade hedonista nos ensina a fugir de todo o sacrifício, a fugir de todo o esforço, a fugir de toda a luta e a desvalorizar as marcas da conquista, as marcas da sabedoria, que são os cabelos brancos. As marcas da experiência encarnatória, que são as rugas. Nesse sentido, criaturas estão encarnando, despreparadas para a vida real. A vida como ela é. E todos os dias, milhares de corações se entregam ao suicídio. Milhares de corações são imobilizados por uma incapacidade de encontrar sentido na própria vida, sentido na própria existência, e agravam processos psíquicos e espirituais que acabam redundando em depressões de longo curso. Outras, incapazes de lidarem com o estresse e com a pressão da encarnação, se entregam à bebida, às drogas de maior potencial ofensivo, ansiosas por fugirem. No entanto, prevendo a confusão em que nos meteríamos, prevendo as consequências de escolhas desatinadas, o Cristo sabia que necessitaríamos de um Consolador. Um outro Consolador. Um Consolador que chegaria num momento difícil da humanidade terrena, para lembrar
a cada um de nós, que somos espíritos imortais. Quem em meio a tantas lutas, quem em meio a tanta tribulação, a tantas decepções, nós encontraríamos de experiência em experiência robustez espiritual, fortaleza interior. Viria o Espiritismo lembrar a humanidade terrestre de que há um Deus soberanamente justo e bom, modelo de amor e caridade, diz o Livro dos Espíritos, inteligência suprema, que governa a criação infinita, segundo leis imutáveis e perfeitas. Viria o Espiritismo nos dizer que a verdadeira consolação não é tirar a lição que irá fortalecer o aluno. A verdadeira consolação é imunizar o nosso psiquismo do desespero. A consolação prometida pelo Espiritismo não é uma consolação ilusória que nos diz, não tem dor. Tem dor. Tem dor. Perder um filho e perder uma filha dói. E dói até o dia que você reencontrá-lo no mundo espiritual. Dói muito. Ser abandonado por um afeto dói. Dói. Enfrentar uma doença grave dói. Ver portas se fechando, portas desejadas e sonhadas se fechando aos nossos olhos, dói. Mas não fossem essas sombras passageiras da experiência humana, nenhum espírito conquistaria a fortaleza espiritual dos anjos. Por esta razão, o Espiritismo apresenta espíritos puros não como seres de cristal. Os espíritos puros são diamantes indestrutíveis, portadores de uma resiliência e de uma sabedoria, de uma amorosidade, de uma resignação, e ao mesmo tempo são tão proativos, tão atuantes, que nos deixam perplexos. A primeira lição, então, que é a prece de Meimei, nos lembra esses aspectos, quando ela diz assim na prece: confia sempre. Vejam que o título não é acredite sempre, porque fé não é acreditar. Acreditar é fácil. Acreditar é fácil. O Alberto me contou que o Atlântico nasce aqui. Não é? Você pode acreditar. Ou não. Acreditar não é fé. Porque os espíritos que se debatem nas regiões do sofrimento acreditam que Deus existe. O desafio da fé, no sentido etimológico da palavra, é confiar. Confiar. E confiança é uma construção lenta
e gradativa de um relacionamento. Confiar em Deus é estabelecer uma relação com Ele. Por isso diz Meimei, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a a fé por luz celeste acima de ti mesmo. Olha, erguendo a tua fé como se fosse uma estrela guia. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa. E tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Confiança em Deus e confiança em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Outro dia. De modo que essa confiança, esse restabelecimento do verdadeiro sentido da fé, o aspecto religioso do Espiritismo vem propor um avanço no pensamento religioso do planeta Terra. Porque desloca a confiança dos dogmas, das crenças, das estruturas hierárquicas, das instituições, desloca para a confiança em Deus, que sabe aguardar e suportar, porque entende que tudo se renova e tudo se transforma. Por isso, como dissemos, já que ainda estamos no clima do rio Amazonas, do grande rio, o rio também tem suas marés. Ele baixa, seca, depois volta a encher. O mar também tem a tábua das marés. Maré baixa, maré alta. Nunca tome uma decisão na maré baixa. No momento de aflição, no momento da tormenta, da tempestade, aguarda. Aguarda, porque a sabedoria da natureza irá renovar os quadros da nossa vida. Todos lemos que Deus é o Todo-Poderoso, mas há que construir uma confiança. A confiança de que se Ele é poderoso para criar o universo infinito, Ele é poderoso para renovar os quadros da nossa existência. Portanto, é preciso muita confiança para permitir que Deus te surpreenda. Para que Deus te surpreenda. O desafio da comunhão com Deus é que toda vez que você encontra Deus dentro de você, Ele tira algo
seu. É assim, não se assustem. Toda vez que você encontra Deus, Ele tira algo seu e coloca algo dele. É preciso então uma alta dose de docilidade e de resignação. Obediência e resignação, diria o Evangelho segundo o Espiritismo, para entender o que Deus está te tirando e o que Ele vai te dar. O que Ele vai colocar. Essa é a substância consoladora do Espiritismo por excelência. Nós, matriculados nessa escola sublime do Espiritismo na Terra, estamos num longo e árduo curso de saber esperar. Saber esperar não como alguém que devaneia. Saber esperar não como alguém que aguarda um ato espetacular e miraculoso que irá ferir as leis naturais. Não. Saber esperar como alguém que entende que a natureza possui regularidades. Regularidades. O sol nasce e se põe todos os dias. A maré baixa e sobe todos os dias. Tempestades arrasam ninhos de pássaros, mas eles voltam a construí-lo sem desespero, sem queixa. Essas regularidades da natureza nos permitem compreender com a inteligência e alcançar com o coração de que é justo, é razoável esperar. Esperar a tempestade e aguardar a bonança. Esperar que passem os desafios e aguardar os momentos de relaxamento. Regularidade. Nesse sentido, selecionamos uma outra pérola. Essa, um comentário de Emmanuel, da carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, intitulada a mensagem Diante dos Homens, diante do ser humano. Ao relacionar-se com o ser humano, Paulo diz assim em Efésios: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso aqui significa o que Paulo está dizendo. Emmanuel traduziu na seguinte frase: também o espírito imortal traz o gene da divindade. A nossa essência divina. Então ele comenta: não te deixes dominar pelo derrotismo acerca da natureza humana. Nem sempre as ações isoladas de um indivíduo são as melhores que se devem esperar dele. É curioso isso. Porque você pode ter vivido a experiência mais arrasadora com a criatura, e outra está vivendo com essa mesma pessoa as experiências mais felizes. O nosso problema é que nós isolamos e congelamos determinadas condutas de um indivíduo, acreditando que ele se circunscreve, se limita àquela conduta. Ocorre que nem sempre aquela ação retrata a inteireza daquele ser. Ele pode ter sido muito infeliz.
Uma fala minha pode ter te ofendido profundamente. Mas essa fala não me representa. Eu sou mais do que essa fala. Meu potencial é muito maior do que os erros que eu já cometi. Prossegue Emmanuel. Mas o homem, visto no conjunto da humanidade, é um ser dotado de todos os recursos virtuais dos entes superiores em trânsito para a angelitude. Porque os seres superiores em trânsito para a angelitude foram seres humanos. Estagiaram também como seres humanos. Uma das coisas que mais me admira na série André Luiz é ver que, com raras exceções, os benfeitores de cada livro, eu vou ter que fazer um spoiler aqui para quem não leu, né? Vou ter que contar, mas bom, faz parte. Então dá um corte aí, quem não quer o spoiler, volta daqui a pouquinho o vídeo. Com raras exceções, todos os benfeitores apresentados na série André Luiz foram espíritos que cometeram graves erros. E não raro, a trama do livro foi causada por aquele benfeitor. O Criador não ergueria a criatura para insuflar-lhe maldição. É bom pensar nisso. Todos os filhos de Deus são potencialmente bons. Potencialmente bons. E encerram em si as sementes da grandeza moral a que se destinam. O Emmanuel fala tão bonito, né? Eu vou traduzir isso aqui no mineirês de Belo Horizonte. Porque está muito elevado, né, Raul? Tá? Negócio assim, né? Eu vou baixar um pouco o nível. Todo defeito vem com data de validade. Pode olhar para o seu marido, para a sua esposa, para a sogra. Todo defeito que você estiver enxergando nessa criatura vai acabar. Vai acabar. Sabe por que vai acabar? Porque ele não vai ser espírito puro. O espírito puro é aquele que se livrou das imperfeições. Vai acabar. Então, aguenta que é temporário. Aguenta que é passageiro. E se você foca no defeito, que é perecível, você perde a essência que é eterna, porque toda qualidade superior adquirida por um espírito, ele nunca irá perdê-la, porque o espírito não retrograda. Aquisição cognitiva, moral, espiritual e emocional, ele não perde nunca mais. É desafiador. Então, elevemos o nível. O pessimismo possivelmente objetará que, em contraposição à nossa afirmativa, encontramos a presença dos homens nas guerras, que envilecem nações. Encontramos esses homens nos vários sistemas de cativeiro que ainda rebaixam a espécie humana, nos cadastros policiais que patenteiam a criminalidade existente no mundo e nos vícios que corrompem coletividades inteiras. Conhecemos tudo isso. Olha o que o Emmanuel está dizendo. Conhecemos tudo isso. E a isso, nós todos nos referimos nos estudos que vamos realizando em torno da nossa própria natureza. Você achou que ele ia dizer da natureza do outro, né?
Ele fala, eu reconheço isso tudo quando estudo a mim mesmo. Certa vez o Chico chegou numa cidadezinha do interior, e aí perguntaram, Chico, e estava delegado, juiz, prefeito, vice-prefeito, vereador, todo mundo. Não é? Qual lugar da cidade você quer conhecer? Imagina, né? Ele falou assim, a cadeia pública. Eu falei, nossa. Um olhando para o outro, meu Deus, tanto lugar para conhecer, né? Aí chegaram lá, abriram a cela, passa aquela segurança toda, e entraram na parte mais interior da cadeia pública, onde estavam os detentos, aí fecha a porta, tudo, delegado, juiz, todo mundo. O Chico vira para o delegado e fala assim, meu filho, nós somos quantos aqui? E o delegado se emocionou, né? Porque é curioso, quem já trabalhou em reunião mediúnica, o espírito vem assim, por que ele fez isso? Por que ele me fez aquilo? Por que ele fez não sei o quê? Aí de repente a espiritualidade traz o processo dele. Não, eu sei o que ele fez, agora vamos ver você. E aí o espírito vai ficando pequenininho, pequenininho. O Hermínio cita isso, né? Diálogo com as sombras. E uma vez Chico perguntou para Emmanuel, mano, o que é um criminoso? Ele falou, Chico, é qualquer um de nós que foi descoberto. É? Porque você examina seu passado espiritual e nem tudo dá para postar no Face. Não é, Alberto? Se você tem acesso aí a detalhes das suas vidas anteriores, vai ter que fazer umas edições, não vai, Alberto? Porque a pessoa fala assim, na Revolução Francesa, eu fui um nobre. Isso você posta. Né? Nobre da casa dos... Né? E aí, nossa, foi um nobre. Né? Não é, Alberto? Aí você fala, meu filho, você foi um nobre. E aí você fez isso, isso, isso. Corta isso, edita essa parte. Então, o Emmanuel está dizendo assim, nós reconhecemos isso, toda vez que estudamos a própria natureza, mas de quando em quando é justo refletir no exemplo daqueles que nos deram a certeza de que nascemos no universo para complementar os mais altos propósitos divinos. Pensa nisso também. Pensa nisso. Há criaturas que já viveram nessa terra, que nos inspiram até hoje. Eu vou citar um caso que é gostoso e engraçado, contado pelo Divaldo, que tinha uma relação muito especial com a irmã Dulce. E chegou lá, ela estava montando aquela enfermaria enorme e dormindo numa cadeirinha velha. Ele falou, mas irmã, você está dormindo nessa cadeirinha? E ela com aquele olhar de freira, parecendo o gato de botas. Tô. Eu Divaldo, meu Deus, irmã, vamos fazer uma campanha. E conseguir uma cama daquelas, né? E ela já mais velha, com os movimentos limitados, são aquelas camas que sobe, mexe, elétrica. Conseguiu a doação, entregou com fita, aquela festa. E ela naquela doçura. Obrigado, meu irmão. Voltou um tempo depois, está ela na mesma cadeirinha. Eu falei, mas irmã, roubaram a cama que eu te dei. Não, meu filho, com essa cadeirinha aqui, eu já montei uma enfermaria inteira. Já montei a enfermaria inteira. Eu sabia, coitadinha da freira, compra a cama e eu ponho na enfermaria. Então você imagina o grau de desprendimento de uma figura dessa, o grau de amor pelo próximo,
o grau de entrega ao que faz. E me diga, quando você pensa nessas pessoas, num Francisco de Assis, numa Irmã Dulce, em uma Madre Teresa de Calcutá, em um Gandhi, em um Chico, em um Buda, em um Rumi, você não é tomado de uma confiança na natureza humana? Confiança. Pensemos em nós, espíritos em reajuste perante a lei, como sendo talvez muitos dos tiranos que censuramos nas galerias da história. E meditemos na abnegação e no heroísmo de quantos nos legaram tudo de bom que hoje possuímos. Talvez as criaturas que nós sintamos mais asco quando lemos os livros de história, muitas dessas podem ter sido nós mesmos. E, no entanto, seres anônimos nos tornaram o que somos hoje. Porque nos marcaram com a sua força interior. E perante os irmãos que se afeiçoam ao pessimismo, malsinando-nos as instituições de socorro espiritual, como sejam as religiões, olha isso, muitos que criticam a religião por não confiarem na natureza humana, malsinando-nos as instituições de socorro espiritual, que são as religiões, e os princípios de elevação do caráter. Perguntemos sinceramente a nós mesmos. Ele levou a sério mesmo, né? Perguntemos a nós mesmos. Obrigado, gente. O efeito estava combinado, né? Ótimo, obrigado. Perguntemos a nós mesmos se ainda nos achamos extremamente imperfeitos, com o auxílio incessante das ciências da alma, que seria de nós sem elas? Você está achando que o movimento espírita está ruim? Pensa em você sem espiritismo. Eu não gosto de pensar nisso. Sinceramente. Eu fico me imaginando sem o espiritismo. Não gosto de pensar nisso. Então, se há essas dificuldades, e nós temos esses recursos nas mãos, que seria de nós se não os tivéssemos? É bom pensar nisso. Vejam que não se trata de uma esperança vã. Não estamos aqui falando de uma crença tola e boba. Há seres humanos que se comportam ainda como animais ferozes, enlouquecidos, reclamando de nós vigilância e cuidado. No entanto, aprendemos com Humberto de Campos que Deus usa o tempo e não a violência. O tempo e não a violência. Porque o tempo é capaz de diminuir. O tempo é capaz de reduzir a zero uma cordilheira que não fará ele com seus defeitos. A esponja do tempo irá sugar todas as nossas imperfeições. E talvez você esteja pensando assim: tudo bem,
Mas para que tudo isso? Para que tanta luta? Para que a evolução é tão dura? Por que as coisas são tão difíceis? Por que a ascensão espiritual é tão cheia de perplexidades e de caminhos tão tormentosos? Por que garimpar toneladas e toneladas de cascalho para obter 1 grama de pedra preciosa? Para que tanto esforço para obter tão pouco? E a fé raciocinada nos conclama a refletir que pense, pare e pense. Deus é a inteligência suprema. Deus é o Todo-Poderoso. Portanto, Ele poderia ter escolhido uma criação que funcionasse nos seguintes termos: eu sou inteligência suprema, eu sou poder infinito. Você não escolhe nada, eu escolho tudo para você. E aí? E aí acabou. Você não escolhe. Deus é a inteligência suprema, Ele sempre escolhe o melhor. Acabou o problema. Mas a grandeza de Deus se reflete em uma decisão tomada por Ele: conceder-nos livre arbítrio. E quando Deus nos concede livre arbítrio, significa que Ele permite que você escolha o pior. Isso é livre arbítrio. Porque se você escolher sempre o melhor, é Deus que está escolhendo. Livre-arbítrio é poder escolher o pior. Então a lógica é: ao nos conceder o livre-arbítrio, Deus optou por educar-nos e não por nos impor. Então, é preciso aceitar que esse é o melhor mundo que existe. Porque é um mundo em que cometemos atrocidades. É um mundo em que os espíritos atrasam seu processo evolutivo em 500, 600, 1000 anos. É um mundo em que em 1 minuto você pode destruir aquilo que você construiu em 50 anos. É um mundo em que você pode se entregar à degradação moral. Mas é um mundo de seres autônomos e livres, que um dia vão estar em comunhão com Deus porque decidiram, não porque foram obrigados. E amor espontâneo é a melhor coisa do mundo. Amor espontâneo não tem preço. Para o resto, existe o cartão de crédito. E por fim, encaminhando já para o encerramento, do livro Pão Nosso, capítulo 103. Cruz e disciplina. Olha o título da mensagem. Emmanuel comenta o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E comenta Emmanuel: muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz,
alegando que as reminiscências do Calvário constituem indébita cultura de sofrimento. Quem já não ouviu isso? Isso tem uma preguiça desses espíritas, só fala em sofrimento, em aprimoramento, aperfeiçoamento. Você não vê o espírita falando em felicidade, em coisa boa, é só cruz, coisa chata. Não, eu não aguento esse negócio de evangelho, não. Prefiro ir ali para as docas, né? Aquela música, correndo num trilho. Que mensagem mais desagradável. É isso que ele está dizendo. Asseveram negativa a lembrança do Mestre nas horas da crucificação entre malfeitores vulgares. Somos, porém, daqueles que preferem encarar. Olha isso. Somos daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas. Olha isso. Todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas. Então você soma todos os dias dele, cada dia foi uma jornada. E todos os seus minutos por divinas parcelas do seu ministério sagrado, ante as necessidades da alma humana. Olha isso. Cada minuto é uma parcela do que ele vinha trazer. Então, ele fez igual Alberto Almeida, assim, na homeopatia, gotinha a gotinha. Cada hora da presença dele entre as criaturas reveste-se de beleza particular. E o instante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Olha isso. Então é preciso atentar para os detalhes do Evangelho para ter a visão de conjunto. O Evangelho começa com um hino diante de uma estrela guia, um hino, um coro de espíritos puros, uma festa espiritual, e termina com a cruz. Há que saber apreciar o conjunto da obra. Vários discípulos tecem comentários extensos em derredor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Olha isso. Entretanto, somente haverá tomado a cruz da redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir nos passos do Divino Mestre. É preciso muito pouco poder para se impor a alguém. Sobretudo quando esse alguém é mais fraco que você. Entende? Quer dizer, qual o poder que eu preciso estar revestido para me impor para uma criança? Muitas criaturas, às vezes, aquinhoadas com possibilidades e recursos, sejam financeiros, sejam de poder, de destaque, etc., acreditam que estão numa verdadeira demonstração de poder quando utilizam esses recursos para impor-se aos outros. Mas os espíritos mais poderosos são os que sabem negar-se a si mesmo para que o outro brilhe. Para que o outro brilhe. Eu só posso dizer daquilo que a minha experiência me traz agora. E nesse momento eu recordo a minha mãezinha querida,
64 anos, Nilza Dutra, analfabeta. Nunca frequentou uma escola. Por quê? Porque trabalhava no campo desde os 7 anos de idade. Isso mesmo, trabalho infantil. É assim no Vale do Jequitinhonha, norte de Minas. Aos 7 anos começou a trabalhar para sobreviver. Profissão: empregada doméstica. Mas é preciso muito poder, porque essa criatura, aparentemente insignificante para os padrões neuróticos do mundo, me deu a oportunidade de ser quem eu sou. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Não basta pegar a cruz e pôr nas costas. Primeiro é preciso revestir-se de obediência e resignação. Porque obediência é o consentimento da razão. Você alcança. Resignação é o consentimento do coração. Você aceita. Somente depois desses 2 grandiosos movimentos da alma, podemos tomar a cruz então e colocá-la nos ombros. Mas acreditem, essa cruz transforma-se em asas. Em asas. Porque, como diz Paulo no capítulo 4 da 2ª carta aos Coríntios, toda tribulação produz fortaleza. Fortaleza. Contra os argumentos quase sempre ociosos dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo do Cirineu nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. Foi constrangido. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangido. Nesse momento, então, porque não fazemos aqui uma apologia ao sofrimento. Ninguém pode fazer uma apologia ao sofrimento em Belém do Pará. Não combina. Você pensa no açaí, no filhote. Você pensa no Rio, na tapioca, no cupuaçu. Gente, não tem como ficar triste. Então, o que dizemos aqui é o que dissemos no início: autonomia e comunhão. Quando Sócrates estava preso e foi visitado pela sua esposa, e ela chega alquebrada em prantos,
E ele diz: por que você chora? Porque você está preso. Eu não estou preso. Quem está preso foram os que me colocaram aqui. Sim, mas você vai ser condenado a morrer. Ele diz: todos estamos condenados a morrer. Mas a sua morte é injusta. E ele pergunta: e você queria que fosse justa? Você queria que fosse justa? Portanto, o Consolador prometido vem nos apresentar um outro gênero de liberdade. A liberdade dos mansos, daqueles que não necessitam da violência para se expressarem. A liberdade dos humildes, que são aqueles que mantêm a autoestima mesmo que o outro não te aprove. A liberdade dos que amam, porque são capazes de nutrir-se do amor que dão e não do amor que recebem. A liberdade daqueles que compreenderam que o Todo-Poderoso é o mais humilde da criação. Porque ele se esconde por detrás do detrás. Renuncia a tomar todas as decisões para que nós possamos exercer o nosso livre-arbítrio. E aguarda-nos indefinidamente, porque sabe que um dia nós saberemos apreciar o melhor. Pará, muito obrigado a todos.